Oi pessoal, então tô aqui de novo para fazer um videozinho de revisão para vocês para a prova. A qualidade desse pode não ficar muito bom porque eu tô gravando direto do computador para ser mais rápido, para poder passar no YouTube logo. Porque geralmente o período que eu tenho mais tempo é mais pro final de semana, porque no comecinho eu tenho muita aula. Então eu só consigo gravar próximo da sexta-feira, então para poder disponibilizar isso para vocês o quanto antes, tá? Então, assim, vou fazer 3 vídeos, um para cada unidade, para eles ficarem curtos e poder postar logo. O primeiro é sobre a revisão da literatura, tá? Então, quando nós falamos de metodologia científica e de fazer uma pesquisa, uma das etapas mais importantes para fazer uma pesquisa científica é a revisão bibliográfica, tá? Essa unidade, essa aula traz para vocês um conteúdo de livro bastante grande, vocês devem ter percebido, mas de uma leitura bem fácil, com dicas que são ótimas para vocês usarem para fazer a revisão de vocês, tá? Então, para que serve uma revisão bibliográfica? É importante que vocês, no final dessa aula, consigam entender, identificar a importância da revisão bibliográfica e consigam também planejar como fazer a tua revisão bibliográfica quando você for fazer uma pesquisa, seja no TCC ou qualquer outra pesquisa qualquer, tá? Então, a revisão bibliográfica, gente, ela é importante porque é nela que você vai se aprofundar no teu assunto. Então, você vai verificar o que já foi feito sobre esse tema. É a partir disso que você vai descobrir o que ainda não foi feito, quais são as questões que ainda precisam ser descobertas, quais são as lacunas que ainda estão presentes e que você poderia abordar na tua pesquisa, enfim, tá? O que mais que pode ser, para que pode ser utilizada a revisão bibliográfica também, ou revisão teórica, é para você identificar que tipo de metodologia os outros pesquisadores utilizaram, tá? Isso é muito comum, por exemplo, em pesquisas que tem parte experimental, parte de laboratório, né? Você vai fazer uma análise qualquer, você nunca parte do zero. Primeiro você vê aquilo que já fizeram, para você poder ou repetir ou melhorar o procedimento que essa pessoa teve. Então, é muito utilizada para poder discutir os tipos de metodologia existentes, tá? É preciso ter cuidado quando vocês vão fazer a pesquisa com relação às fontes, onde você vai buscar, e também os termos de busca, as palavras-chave, tá? Então, é ideal assim que você escolha as palavras-chave que não sejam muito abrangentes, porque aí você vai ter uma gama de resultados muito grande, mas que também não seja extremamente específica, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma pesquisa lá sobre o papel de mulheres como gestoras em empresas. E aí ela começa a fazer uma pesquisa, ela pesquisa assim sobre gestão de empresas. Se você colocar só gestão de empresas, vai aparecer tanta coisa que não tem nada a ver com o papel da mulher, enquanto... Oi, meu amor. É o apontador da mãe, mas essa caneta não é de apontar, meu amor. É só lápis que aponta. Você vai estragar a canetinha da mamãe assim. Pinte. Pare de apontar. Então você vai encontrar resultados assim muito grandes. E ao mesmo tempo, se você restringir muito, se você colocar especificamente mulheres na gestão de empresas de agronegócios, por exemplo, pode ser que você não encontre quase nada ou encontre muito pouca coisa. Então é importante definir bem as palavras-chave para fazer essa busca, para você ter uma quantidade de material suficiente para fazer a tua pesquisa, tá? Aí você vai escolher aqueles que têm mais a ver com o teu trabalho, com o teu tema, com o teu problema, com os teus objetivos. E aí o ideal é que você faça a leitura desse material e que você já vá fazendo. Aí é uma dica minha enquanto eu passo isso para os meus orientados, né?
Faz a leitura de um artigo, de um resumo de alguma coisa, já faz um resuminho, uma síntese com as tuas próprias palavras. Porque na revisão teórica nós temos que escrever com as próprias palavras e não copiar aquilo que o outro autor falou, porque isso configura plágio, tá? Muito bem, então já vai fazendo um resuminho dos materiais que você considera que tenha mais a ver e que sejam mais importantes, tá? Não existe uma sequência lógica e obrigatória, isso é importante, hein? Não existe uma sequência lógica obrigatória de onde você deve procurar. Mas o ideal é que primeiro, uma sequência assim boa, é que primeiro você pesquise em artigos científicos de meio acadêmico, em especial de revistas que são revisadas por pares. O que são essas revistas? São revistas de alto impacto daquilo que se produz no mundo e que não é qualquer pessoa que publica o que quiser. Você escreve o artigo científico, você submete a essa revista tem um corpo de pessoas que revisam os artigos que são mandados para lá e aqueles que são relevantes e que são bons é que são publicados. Então, isso que é uma revista revisada por pares. Então, o ideal é você começar nisso. Por quê? Porque você está começando naquilo que está sendo produzido com relação a esse conhecimento científico de melhor no mundo. Geralmente são artigos em inglês, tá? Mas vocês podem usar o Google Tradutor, o importante é entender o que a pessoa fez e não traduzir palavra por palavra ou frase por frase, até porque vocês não podem copiar, né? Então, é a ideia do que a pessoa fez. Então, começa por artigos científicos, depois você vai para livros ou monografias, teses, dissertações, e por último, você deixa resumos de conferências, de congressos. Sabe quando você vai em congresso e apresenta um trabalho? Com relação a isso, é gravado um CD que a gente chama de anais do evento, e geralmente é disponível na internet o resumo ou o resumo expandido. Você pode usar isso, até porque aí daí você tem informações bem atualizadas, principalmente se são de congresso e conferências do ano que você está estudando, tá? E aí depois, então esses são os três principais, artigos, livros ou monografias e resumos de conferências. E aí depois disso, claro, você pode pesquisar outras coisas, estatísticas, usando o site do IBGE, mas sempre procurando fontes confiáveis. Nesse sentido, o livro traz um monte de lugares que vocês podem encontrar artigos confiáveis no meio acadêmico, tá? Então, eu vou falar alguns nomes aqui, alguns são em inglês, então, não entendi. Vai lá no capítulo do livro que lá está escrito bem certinho e tem o site, o link para vocês copiarem e colarem direto. Então, tem o Cielo. O Cielo é bom porque os artigos ali são livres e você pode mudar a página para português, isso facilita bastante. Você pode pesquisar artigos em português e em inglês. Todos eles são liberados. A vantagem do Cielo é que você pode começar com o português, se ambientalizar com o tema e depois pesquisar artigos em inglês. Aí nós temos outros que trazem mais artigos em inglês mesmo, como o Web of Science, PubMed, o Scopus. Todos esses, inclusive o portal da CAPES, eles têm, você consegue pesquisar no teu computador da tua casa, onde você quiser. Você pesquisa o artigo, só que na hora de baixar, ele vai pedir para você comprar o artigo científico, porque só é liberado em universidades que têm doutorado, tá? Então, não é em qualquer lugar, em casa, você não consegue baixar os artigos. Mas você pode sim fazer a sequência, fazer a busca, pesquisar todos que você quer, e depois você só pede para alguém baixar para você, alguém que tem acesso na universidade, por exemplo, aqui em Guarapuava, na Unicentro, que lá tem acesso a esses sites, porque lá já tem programa de pós-graduação em nível de doutorado, tá? Então, esses são os lugares, alguns exemplos de alguns lugares que vocês podem pesquisar, tá?
que são bem confiáveis. Aí tem outros sites que geram o banco de teses e dissertações das universidades. Dentro do próprio site das universidades vocês conseguem também. Uma dica, então, para você conseguir artigos bons você encontrou um artigo muito bom, que tem tudo a ver com o teu tema. O que você pode fazer? Vai lá no final, na lista de referências dele, e vê se a pessoa não citou outros artigos que também tem tudo a ver com o teu tema. Isso é bem importante, tá? É uma dica bem importante. Sempre procurar na lista de referências daquele artigo que foi importante para você. Não existe um limite de referência máximo ou mínimo que você deva usar para fazer a revisão teórica. E aí depende muito do teu tema. Tem alguns temas que já tem muita coisa feita e tem alguns temas que não tem tanto, tá? Depois que você fez todo esse trabalho de pesquisar, de buscar, de encontrar artigos, informações, teses, né, resumos, e que você já foi fazendo de preferência essa síntese de cada um deles, o que você precisa fazer? Sintetizar os teus resultados e começar a escrever revisão teórica. Essa é a parte mais difícil. Para isso, eu dou também algumas dicas para vocês que eu sempre dou para os meus alunos de orientação. Que é o seguinte, crie tópicos. Então, eu vou falar sobre, digamos que eu vou fazer uma pesquisa sobre a incidência de pacientes idosos com AIDS no município de Guarapuava, tá? Esse é o meu tema de pesquisa. E esse é o meu filhinho, né, lindo? Então, eu vou começar falando sobre, vou bem pro geral, vou começar falando sobre HIV. Aí depois que eu falar sobre o HIV, o que é o vírus e tal, eu vou falar sobre a doença, sobre AIDS, sobre o que é a doença, só um pouquinho, filho, sobre o que é a doença, os sintomas, o tratamento. Então, eu vou falando tudo isso. Aí depois eu posso fazer um histórico. Eu vou falar sobre a AIDS. E aí a outra dica é partir sempre do geral até chegar no específico. Então eu vou fazer um histórico, eu vou começar falando sobre a incidência de AIDS no geral, sem pensar na população idosa, no mundo. Depois eu vou falar do Brasil, depois eu vou falar de Guarapuava. E depois eu ainda vou restringir esse histórico já pensando na população de idosos. Aquilo que tem já relatado sobre incidência de AIDS em idosos no mundo, no Brasil, em Guarapuava, e com relação aos anos que passaram, levantamento histórico mesmo. 20 anos era assim e hoje é assado. Então, eu parto do geral e venho para o específico. E outra coisa que é extremamente importante é se criar tópicos, tá? Agora eu vou falar sobre isso. Escreve tópicos: HIV, AIDS, histórico, mundo, Brasil, Guarapuava. Para quê? Para você não se perder na ordem. Porque às vezes os alunos eles começam a falar de uma coisa, por exemplo, de HIV, o que é o vírus. Aí começou a falar do histórico, dos sintomas, de repente fala de novo o que é o HIV, né? Ou eu sempre dava um exemplo dos meus alunos que faziam muito projeto com relação à água, pela minha área de atuação, né? Então, análise da qualidade da água de nascentes. Os alunos começavam falando da importância da água. Só um pouquinho, filho. A água, só um pouquinho, que a mãe tá terminando esse vídeo. A água é extremamente importante porque é importante a toda forma de vida. Aí a pessoa continuava falando e falava de nascente, tal. De repente, a água é muito importante porque é importante para toda forma de vida. Continuava falando, de repente vinha de novo com a mesma informação de que a água é importante para toda forma de vida. Fica chato, fica uma revisão teórica difícil de ler, truncada. Então, fazer tópicos, faz o tópico, escreve tudo sobre aquilo. Aí depois faz outro tópico, escreve tudo sobre aquilo e fica mais coerente, mais certo. E não esqueçam, é claro, de sempre pesquisar artigos relevantes, importantes,
e escrever com as suas próprias palavras. A gente não pode copiar o texto, tá? Aqui eu não vou me deter em ficar falando para vocês como que tem que ser a citação, autorando no final de cada parágrafo, porque nós vamos ter uma aula específica sobre normas da BNT, e aí eu vou falar sobre isso, tá? Então, por enquanto, esse era o resumo principal da revisão teórica, que é uma aula extremamente importante. O conteúdo do livro, gente, é muito importante. Inclusive, uma dica, baixe o PDF e deixem salvo. Quando vocês forem fazer o TCC de vocês têm todos aqueles sites, aquelas dicas de onde pesquisar, com que sequência pesquisar e assim por diante, tá? Então, essa aula era isso. E aí, a gente vai para a próxima daqui a pouquinho.